Dado um ponto A em Rn e um número positivo delta, definimos anteriormente o que era uma bola de centro em A e raio delta. Vamos utilizar agora um outro termo para designar precisamente o mesmo que foi definido para a bola. E esse termo é o de vizinhança. Vizinhança de A e raio delta. Vamos indicar desta forma vizinhança de A e raio delta. Vai ser esta designação que vamos utilizar para as noções topológicas que vamos agora apresentar. Portanto, vamos introduzir algumas noções topológicas em Rn. A primeira noção que vamos introduzir é a de ponto interior. Para isso, temos um certo conjunto X, que vamos considerar um subconjunto de R2. Agora, limitamos a R2, que pode generalizar a um espaço, naturalmente, a um espaço de dimensão n arbitrária. Um conjunto X em R2 e um determinado ponto A que pertence a R2. Agora estamos no plano A pertence a R2. Então dizemos que A é ponto interior de X do nosso conjunto X. Se qualquer que seja a vizinhança de A, ela está contida em X. Ou seja, como é que podemos escrever isto simbolicamente? Dizer que existe um delta positivo, de forma que a vizinhança de raio delta centrada em A está contida em X. Bom, podemos visualizar fazendo aqui um esboço de um determinado conjunto, um conjunto qualquer que vamos chamar, então, designar este por X, o nosso conjunto, e um ponto A. Teremos aqui assim um ponto A. E vemos que qualquer que seja a vizinhança que nós consideremos, ou como diz vizinhança, dizemos vizinhança, podemos entender bola, são sinónimos, podemos utilizar com o mesmo significado, e portanto temos aqui uma bola aberta de centro A. Qualquer que seja o raio da bola, nós temos que essa vizinhança vai estar contida em X. Portanto, A, neste caso, é um ponto interior de X. O conjunto dos pontos interiores de X designa-se precisamente por interior. O interior de X e nota-se com int X. Passamos agora a uma outra noção topológica, e esta vai ser, vamos considerar um outro ponto, vamos mudar a cor para considerar, por exemplo, um ponto aqui, vamos chamar que este aqui é o nosso ponto B, este ponto é um ponto B. Esta noção, portanto, B é um ponto em R2, B também é um ponto em R2, e vamos dizer que B é um ponto fronteiro. É um ponto fronteiro de X. O que é que se passa com este ponto fronteiro? Vemos que qualquer vizinhança, eu estou a dizer que é um ponto fronteiro, temos que qualquer que seja a vizinhança que eu considero do ponto B, ela vai conter pontos do conjunto e do seu complementar. Ou seja, podemos simbolicamente escrever então que qualquer que seja o delta maior do que zero, a vizinhança centrada em B, uma vizinhança centrada em B e com o raio delta, vai ter pontos do conjunto, portanto a sua interseção com o conjunto X vai ser não vazia, e também
essa vizinhança de raio delta e centrada em B vai ter pontos de complementar. Portanto, a interseção com o complementar de x, ou seja, R2 menos x, o complementar de x também é diferente vazio. Portanto, esta vizinhança vai ter pontos de complementar. Vai ter pontos do conjunto e vai ter pontos do complementar. O conjunto dos pontos fronteiros chama-se precisamente fronteira de x. Portanto, a fronteira de x é o conjunto dos pontos fronteiros e designa-se por FR de x. Ora bem, teremos agora uma outra noção topológica e essa é de ponto exterior. Teremos, por exemplo, aqui assim um ponto, chamemos-lhe C. E o que é que verificamos com este ponto C? Temos aqui uma vizinhança de C que não tem qualquer elemento de x. Bom, se a vizinhança fosse maior, contemplaria pontos de x. Mas temos esta vizinhança que não tem pontos de x. Então vamos passar à noção de ponto. Aqui em cima falta ali um tracinho ali por cima do B. Vamos pôr aqui, como deve ser. Isto utiliza esta seta por cima para indicar que são os pontos, são vetores. Portanto, são pontos em espaços de dimensão superior a 1. Portanto, nos textos normalmente aparece em bold e, portanto, aqui utilizarei esta seta para fazer essa distinção. Portanto, dizia eu que temos então o nosso ponto C, pertencente a R2, o ponto C está em R2, e direi que C é um ponto exterior. Um ponto exterior de x. Um ponto exterior de x. Portanto, o que é que isto quer dizer? Quer dizer que existe uma vizinhança do ponto que não tem pontos do nosso conjunto x. Simbolicamente, como é que escrevemos isto? Dizemos que existe um delta maior que zero, ou seja, consigo encontrar uma vizinhança de C, de forma que não tem pontos de x, ou seja, a interseção com o conjunto x vai ser um conjunto vazio. Ora bem, então o conjunto dos pontos exteriores, vou designá-lo por exterior de x e, portanto, representaremos escrevendo este x. Portanto, o conjunto dos pontos exteriores de x. Continuando com as nossas noções topológicas, vamos agora dar uma outra definição que é de ponto aderente. Então, diremos que um certo ponto, vamos escolher aqui uma outra cor para fazer a distinção, vamos considerar que um certo ponto, vamos chamá-lo de D. Esta cor não é a mais adequada porque fica muito clara. Ok, agora sim. Um certo ponto D em R2 e diremos que D é ponto aderente de x se qualquer vizinhança do ponto contemplar ou tiver pontos de x. Por exemplo, posso colocar, de acordo com o que acabei de dizer, o nosso ponto D aqui. Ok? Reparem que qualquer que seja a vizinhança de D, este é o nosso ponto D, qualquer que seja a vizinhança D, ele vai ter sempre pontos de x. Reparem que também o A também é um ponto aderente. Qualquer que seja a vizinhança vai ter sempre pontos de x. E o ponto B também é um ponto aderente. Qualquer que seja a sua vizinhança vai ter sempre pontos de x. Terá outros, mas tem pontos de x. Portanto, simbolicamente, diremos que
qualquer que seja o delta maior que 0, para dizer que é uma qualquer vizinhança, portanto, qualquer vizinhança de D, vai ter sempre pontos de x. Quer isso dizer que se intersetar com x, a interseção não vai ser vazia, ok? Vai ter sempre pontos de x. Ora bem, o conjunto dos pontos aderentes designam-se por fecho ou aderência de x. Fecho ou aderência e a notação é colocar uma barra por cima do conjunto. Portanto, x, o fecho de x indica-se com aquela barra. Continuando. Outra designação, outra noção topológica, escolhendo aqui uma outra cor, se conseguir ver bem, ok. Diremos então um ponto E em R2 é um ponto de acumulação. Ou seja, E é um ponto de acumulação de x se qualquer vizinhança de E tiver pontos de x, mas distintos do próprio E. Ok? Portanto, vamos escrever simbolicamente, dizendo que qualquer que seja o delta maior que 0, portanto, estamos a dizer que é uma qualquer vizinhança de E, qualquer vizinhança de E, dissemos nós que contém pontos de x, portanto, a interseção com x é diferente de 0, mas não é apenas com x, é com x, mas pontos distintos do próprio E. Portanto, de x menos o conjunto formado pelo ponto E é diferente de 0. Portanto, é diferente do conjunto vazio. Portanto, quer dizer que temos sempre pontos de x. E o conjunto dos pontos de acumulação designa-se por derivado de x e, portanto, derivado, e a notação que utilizamos é uma aplica x como aplica ali. Ok? Para designarmos o derivado de x, ou seja, o conjunto dos pontos de acumulação de x. Temos ainda uma outra. Já agora, ainda antes disso, podemos ver que quer o ponto B, quer o ponto D, são pontos de acumulação. E o ponto A também. Ok? Se nós retirarmos, no caso de B, se retirarmos o próprio ponto B, a vizinhança vai ter sempre pontos de x. O mesmo se passa com D, o mesmo se passa com A. Ora, o mesmo não se vai passar com C. Ok, consideremos agora uma outra noção ainda. Outra noção, ok, aqui, nesta cor. E vamos então escrever aqui para um ponto F em R2. Temos que F é ponto isolado, outra noção, ponto isolado de x, se existir uma vizinhança tal que a interseção com x é apenas o próprio f. Ora bem, como é que vamos escrever isto simbolicamente? Se existir uma vizinhança, quer dizer que existe um delta maior do que 0, tal que a vizinhança centrada em f e de raio delta é tal que intersetada com x, intersetado com x, é apenas o próprio ponto F. Ok? Portanto, e teremos aqui o conjunto dos pontos isolados, não tem nenhuma designação particular, portanto é o conjunto dos pontos isolados. Dos pontos